Minutinho só. Então, vamos lá. A gente vai começar, então, essa aula complementar de ondas e sons. Então, aqui, a gente vai revisar aquelas questões que a gente colocou lá no Google Sala de Aula. E aí, vocês podem estar tirando dúvidas ao decorrer das questões. E aí, depois que a gente explicar as questões e tudo mais, com as porcentagens de como vocês acertaram ou erraram, a gente vai fazer algumas questões com vocês, tá certo? Então, pode passar. Então, a primeira pergunta que estava lá foi: marca a alternativa correta com base nos seus conhecimentos sobre ondas e sons. Então, a gente tem essas alternativas. Alguém lembra aí qual foi que vocês marcaram? Eu vou fazer a leitura rapidinho para ver o que vocês entendem sobre ondas e sons com base no vídeo que a gente passou para vocês. Então, a gente sabe que tem dois tipos de ondas, né? As mecânicas e as eletromagnéticas. Então, na primeira alternativa vem: ondas mecânicas não necessitam de um meio material para se propagar. Não ocorre o deslocamento da matéria. A segunda: as ondas eletromagnéticas não necessitam de um meio material para se propagar. Elas transportam energia sem a necessidade de um meio material. Terceira alternativa: as ondas eletromagnéticas necessitam de um meio material para se propagar. E as ondas, por último, né? As ondas mecânicas necessitam de um meio material para se propagar, ocorrendo o deslocamento da matéria. E aí, qual que vocês acham que é a correta? Vocês marcaram lá. Vai, Kelly. Professora, na verdade, eu nem lembro dessa questão. Eu peguei outro caderno para poder anotar aqui, mas eu acho que é a segunda. A segunda: as ondas eletromagnéticas, elas não necessitam de meio material para se propagar e elas transportam energia sem necessidade de meio material. Todo mundo concorda com Kelly? Sim. Não, peraí. Camila disse sim. Ira e Thaís, concordam? Discordam? Então, assim, pode passar. Lembrando, tá correto, né? As ondas mecânicas, elas precisam de um meio material. Elas necessitam de um meio material para se propagar. Mas não ocorre o deslocamento da matéria, e sim da energia, tá? Então, aquela ideia da corda que eu falei com vocês no vídeo. Quando eu balanço a corda, né, e acabam vocês balançando a corda no final, eu não estou mandando a corda para vocês, eu estou impulsionando, então eu estou mandando uma energia. Isso acontece também com as ondas, né, que ele falou lá no grupo na semana passada. Então, ocorre, né, a relação com a água e com o vento, que forma as ondas, mas a água ela não sai do mar. Entendeu? Então, ela precisa de um meio para se propagar, mas não ocorre o deslocamento dessa matéria em si da energia. E as ondas eletromagnéticas, elas não necessitam, então, desse meio material. Então, pode se propagar sem transportar essa energia, sem necessidade de um meio material. Então, ela se propaga no vácuo, tá? Que é no espaço. Pode passar. Alguém tem dúvida nessa questão aqui, gente? Podem falar, tá? Dúvidas? Irã acabou caindo, infelizmente. Pode passar para o nível de porcentagem, então, Ellen. Então, a maioria de vocês acertaram, mas aí ficou, assim, alguns em dúvida ainda, né? Pode passar. A segunda. Essa imagem, gente, é uma onda, tá? Então, com base nessa imagem, identifique quantas cristas e quantos vales tem. Alguém lembra o que é crista e o que é vale? Quem sabe diferenciar um do outro? Crista é o que vai para cima, não lembro como é o nome do exatamente. Crista é o que vai para cima e vale é o que vai para baixo. Thaís e Camille concordam com Kelly? Sim. Justamente isso. A crista é o ponto mais elevado da nossa onda. E o vale é a parte mais baixa da nossa onda. Então, quando a gente começa a contar ali, se puder colocar um laserzinho em cima da crista, vocês percebam que tem ali isso. Uma crista ali. Pode passar para outra crista. Duas. A outra 3. E a outra 4. Então, tem 4 cristas. A gente exclui a letra C e a letra D, né?
E aí, quantos vales? Lembrando que o vale também é a parte mais baixa, né? Então, temos 1, 2, 3, 4. Nós temos 4 cristas e 4 vales. Então, a alternativa correta é a letra A. Vamos ver quantos de vocês acertaram. Quantos por cento acertaram, né? Então, aí a maioria também acertou. A maioria não acertou, não. A maioria achou que era a letra B. Mas tudo bem, eu até entendo porque, né? Não completou lá. Mas vocês conseguem entender agora que crista é a parte mais elevada e vale é a parte mais baixa da nossa onda. Tem dúvida nessa questão, gente? Não. Eu tenho, professora. No grupo, a senhora tinha falado que a crista, a da pontinha também, que não faz a curva completa, também era considerada uma crista. Aí eu marquei as 5 cristas e 4 vales, porque eu achei que a pontinha, no final da onda, também era considerada uma crista. Vamos lá. Quando a gente... Aí, eu acho que você acabou confundindo com o ciclo. O ciclo, ele é uma oscilação completa. Então, quando a gente pensa em ciclo, ele tem início e ele tem um fim, tá? Já a crista, aqui nesse caso, Kelly, ela vai ser o ponto elevado. Perceba que ali no final, ela não está elevada, o último ponto. Ela não completou, ela não subiu. Tá vendo? Ela parou ali, estagnou ali. Ela completou uma oscilação. Ela não subiu novamente para completar outra crista. Tá vendo? É uma onda. A parte de cima, aquela que fica com essa parte mais elevada, ela é chamada de crista. Mas se ela não completou, ela ficou no meio do caminho, então ela não completou a oscilação. Por isso que ela não é chamada de crista ainda. Entendeu? Entendi. Mais alguma dúvida? Não, obrigada. Nada? Pronto, pode passar para a próxima questão. Identifique a propagação da onda. E aí, a gente sabe que temos dois tipos. Uma onda pode ser transversal ou ela pode ser longitudinal. Essa daí é o quê? Longitudinal? Todo mundo concorda com o Kelly? Camila e Thaís? Concordam? Quem cala consente, viu? Vamos lá. Lembrando ali, tá vendo minha seta primeira? É a direção da propagação. Então, ela tá indo naquela direção para lá. Querem botar aí, por favor, um laser na direção da propagação. Ela tá indo nessa direção, tá? E a direção da minha vibração, ela tá indo, lembrando da corda, né? De cima para baixo, fazendo esse movimento. Então, ela tá indo em uma direção contrária à direção da minha propagação. Quando ela vai em direção contrária, ela é uma onda o quê? Pode passar, é uma onda transversal, tá? Pode passar para a próxima questão. Aí eu vou explicar a diferença. E a maioria de vocês acertaram, graças a Deus. E aqui agora, Kelly, é a longitudinal. Por que a longitudinal? Porque ela está indo na mesma direção da minha propagação. Tá? Então, quando vai em direção contrária, ela é transversal. Mas quando ela vai na mesma direção da vibração, ela é uma onda longitudinal. Pronto, agora vocês podem perguntar qual a dúvida. Aquele que teve dúvida que pensou que era uma e era outra, ou Thaís ou Camille. Isso eu não entendi nada. Esse aí eu não entendi. Então, vamos lá. Exatamente. Temos dois tipos de ondas direto da propagação, que é a transversal e a longitudinal. Beleza? Sim. A transversal, ela tem que ir em uma direção contrária à minha direção da propagação. Olha, a minha direção da propagação, ela vai ser sempre a mesma, tá vendo? Pelo menos nessas duas imagens. Ela tá indo nessa direção aqui, que a professora Ellen tá passando o laser. Tá vendo? A direção da propagação, consegue perceber? Tá indo na direção direita, né? E a força que eu tô fazendo, a direção da minha vibração, o movimento que eu tô fazendo tá indo de cima para baixo. Ele tá indo a favor ou contra? Contra.
contra. Por quê? Porque a minha direção está indo reta para a direita. Só que eu estou fazendo uma... Desculpa, a direção da propagação da onda está indo para a direita, retinha. E eu estou vibrando de cima para baixo, de cima para baixo, de cima para baixo. Quando está inversamente proporcional, ou seja, quando a direção da minha vibração ela está de cima para baixo e a direção da minha onda está retinha, significa que é uma onda transversal. Por quê? Porque ela não está indo no sentido da minha propagação. Tá? Quando não estiver indo no sentido da minha propagação, ela vai ser uma onda transversal. Mas, se ela for no sentido da propagação, tá vendo que a propagação está indo para a direita? Aí pode passar para a próxima questão, por favor. Nessa quarta questão aí, ó, a direção da minha propagação ela está indo para cá, né? E a direção da minha vibração ela faz isso. Então, ela está contraindo e retraindo, né? Então, ela está relaxando e contraindo. Mas ela está indo na mesma direção, tá vendo? Ela faz isso, ó. Pra cá e pra cá. Consegue perceber agora? Sim. Então, quando ela está indo na mesma direção, tá vendo a minha propagação pra cá? Mesmo que ela esteja indo pra cá, ela volta pra cá de novo. Então, ela está indo e vindo na direção da propagação. Por isso que ela é uma onda longitudinal. Então, quando ela está assim, retinha, certinha, ela é uma onda longitudinal. E quando ela faz oscilação de cima para baixo, ela vai ser uma onda transversal. Certo? Entendeu, Thaís? Entendeu, Camille? Sim. Pronto. Posso passar? A maioria também acertou, né? Então, vamos lá. Quinta questão. Um ciclo, agora, Kelly, o que eu estava falando com você do ciclo. Viu? Um ciclo acontece quando uma onda ela executa uma oscilação completa. Ou seja, um movimento de cima para baixo completo, tá? Em relação ao nosso eixo de propagação. O eixo de propagação nessa imagem, ele está representado pelo zero. Tá vendo ali? Na imagem, o zero, tem o Y e tem o R. O zero, a linha do zero ali, é o meu eixo de propagação. Ou seja, é o meu eixo de equilíbrio. Até então, tudo bem? Sim. Pronto. Então, a gente vai fazer as oscilações. Então, ela sai ali do ponto zero, sobe para a crista, desce para o vale e ela para antes de completar outra crista, tá vendo? Professora Elia, se tu conseguir desenhar o movimento, isso. Até aí. Pronto. Então, esse aí é um ciclo, tá vendo? Ele completou. Ele subiu, desceu e completou. Então, eu fechei ali um ciclo. Conseguem entender? Conseguem perceber? Sim. Pronto. Então, ali a professora Ellen está fazendo o outro ciclo. Temos 1, 2 e 3. Aí você me pergunta, mas tem mais outra parte ali. Será que não é um ciclo? O que é que vocês acham? É ou não é um ciclo? Aquela outra partezinha ali que sobrou. Não, porque só sobe e não desce. Só tem a crista, mas não tem o vale. Exatamente. Então, para ela ser um ciclo, ela tem que fazer uma oscilação completa. Ou seja, ela tem que fazer uma subida, uma descida completa. Então, quantos ciclos nós temos nessa imagem? 3. Muito bem. E aí, dúvida nessa questão? Sim. Não. Vou perguntar. Não, quer dizer, não. Então, tá certo. Então, vocês conseguiram entender certinho, não foi? Para ser um ciclo, tem que ter uma oscilação completa. Pode passar, professora Ellen, por favor. Então, nas nossas respostas, ficaram empatadas entre 3 e 4, né? Para a sexta, acho que é a última questão, e aí a gente vai para as outras. O ser humano, ele consegue ouvir uma frequência entre 20 Hz e 20 mil Hz. É uma frequência, tá? Em que a gente consegue ouvir. Tem outros animais, como eu falei no vídeo, que conseguem ouvir abaixo disso e acima disso. Mas nós, seres humanos, nossa audição ela é limitada a 20 Hz e 20 mil Hz, tá? Entre esses dois parâmetros, a gente consegue escutar. Mas existe frequência abaixo, existe frequência acima, como eu acabei de falar. Marque corretamente. Então, quando
quando tem abaixo, a gente recebe um nome. E acima recebe outro nome. Vocês acham que é qual a alternativa? Infrasom, ele é acima de 20 mil. Ultrassom, ele é abaixo de 10 Hz. O infrasom é abaixo de 20 Hz. Ou ultrassom, ele é acima de 20 mil Hz. Infrasom é abaixo de 20 Hz. Camille e Thaís concordam? Sim. Camille? Calou. Vamos lá. Então, é justamente isso. O infrasom, ele é abaixo de 20 Hz. E o ultra, já tá falando que é muito, né? O ultrassom, ele é acima de 20 mil Hz. Tá? Existem, então, aí, alguns animais que conseguem escutar nesse nível. Às vezes, conseguem escutar desde um infrasom até um ultrassom. Tá? E tem alguns que só conseguem escutar dentro de uma determinada frequência. Dúvidas aqui? Não. Não. Pronto. Então, a gente pode ficar passando. A gente vai para uma atividade agora, tá? Então, a gente vai responder juntos. E aí, vocês podem perguntar e podem fazer interferências também. Mas eu quero saber de vocês as respostas, tá? Pode passar. Então, vamos É lá. pra gente copiar? Não precisa, não. Já botei essas questões lá no grupo do WhatsApp. Tá? Certo. Depois, se vocês quiserem olhar de novo, aí vocês fazerem o registro, aí tudo bem. Mas aqui agora a gente vai responder direitinho das dúvidas que vocês têm para a gente passar para outro conteúdo. Pronto, Tudo bem? certo. Vamos lá. As ondas são formas de transferência de energia de uma região para outra. Isso a gente já entendeu, né? E existem dois tipos de ondas, que são as ondas mecânicas, que precisam de meio material para se propagarem, e as ondas eletromagnéticas, que podem se propagar tanto no vácuo, que é lá no espaço, como em alguns meios materiais que a gente utiliza aqui, né? Que são celulares, as antenas, né? E tudo mais. Sobre essas ondas, as mecânicas e as eletromagnéticas, podemos afirmar corretamente que, letra A, a energia transferida por uma onda eletromagnética é diretamente proporcional à frequência dessa onda. O som, ele é uma espécie de onda eletromagnética e por isso pode ser transmitido de uma antena para outra, como ocorre na transmissão de TV e rádio. C. A luz visível é uma onda mecânica que somente se propaga de forma transversal. Letra D. Existem ondas eletromagnéticas que são visíveis aos olhos humanos, como o ultravioleta, o infravermelho e as microondas. Letra E e última. O infrassom é uma onda eletromagnética com frequência abaixo da audível, do que a gente consegue ouvir. O que vocês acham que é correto aí? Eu li muito rápido? Não. Eu acho que Não. a E tá certa. Eu também acho que é a letra A. E Camille? Camille também assim, né? Não tá falando, mas tá prestando atenção. Ó, vocês falaram que era a letra E, não foi? O que tá dizendo na letra E? O infrassom que a gente acabou de ouvir, que a gente acabou de falar, né? Lá na última questão, é uma onda eletromagnética? O infrassom é o som, né? É o que a gente consegue ouvir. O som, ele é magnético, eletromagnético, ele é mecânico. A gente precisa de alguma coisa, de um meio material para ouvi-lo. O som. Mais ou menos. Sem o ar para trazer o som, a gente consegue escutar? Não. Então ele precisa de um meio, né? Para se propagar. Sim. Então, ele vai ser uma onda eletromagnética ou mecânica? Mecânica. Mecânica. Letra Então, o infrasom é uma onda mecânica, tá? Porque tudo que relaciona a som é mecânico. E aí, próxima chance. Aqui não é a letra E, que a gente já viu. O que vocês acham que é? Pode chutar, gente. A gente tá aqui para aprender.
AC? Porque a D eu sei que não é. Exatamente, a D não é. Então, a gente está indo para eliminação. Não é a E, não é a B. Vamos para C, então. A luz visível é uma onda mecânica? A luz é uma onda mecânica? E aí? A luz é uma onda Talvez, não mecânica? tenho certeza. Ela precisa de quê para se propagar a luz? Depende se for a luz. Precisa de energia, né? Da condução da energia para poder a energia chegar até ela. A gente está falando da luz energia elétrica, a gente está falando da luz visível, que é a coloração. Ah, sim. Ah, então eu não sei. Ela não precisa de um meio material para se propagar. A luz visível ela é uma onda eletromagnética, tá? Então, a alternativa correta é a A ou a B. Vamos lá, ó, pelo que eu acabei de falar, o som, a letra B, vamos lá. O som, ele é uma espécie de onda eletromagnética? Não. O som, ele é uma onda o quê? Mecânica. Mecânica. Então, só sobrou a letra A. Porque a energia transferida de uma onda eletromagnética, ela é diretamente proporcional à frequência da onda. O nível de oscilação, a gente dá uma energia a ela, e aí ela vai ter uma energia, a frequência dela vai ser proporcional a essa energia. Entendeu? Entenderam? Entenderam porque não são as outras alternativas? Sim. Podemos passar para a próxima questão? Sim. Não pode passar, por favor. Segunda, agora eu quero saber a errada, viu? A respeito das características das ondas, marca a alternativa errada. Letra A, as ondas sonoras, lembra que a gente escuta, e as ondas sísmicas, que é o tremor da Terra, chamado de terremoto, são exemplos de ondas mecânicas. Lembrando que ondas mecânicas, elas precisam de um meio material para se propagar. As ondas eletromagnéticas não necessitam de um meio material para se propagar. As ondas mecânicas resultam da combinação de dois campos elétricos, de dois campos, o elétrico e um campo magnético. A propagação da onda pode ser transversal e pode ser longitudinal. O que vocês acham que está errado? Eu acho que é C. Concorda? Quem discorda? Não sei, tô em dúvida da A e da C. Da A e da C? Camille, tá conseguindo falar com a gente? Então vamos começar pela letra A. Letra C? Ah, pronto. Então a gente vai pela dúvida de Thaís. A gente começa pela dúvida, né? E a gente vai até entender. Então vamos para a letra A. A onda sonora, a gente sabe que é o som. Então ele precisa de um meio material. A gente já sabe que as ondas mecânicas precisam de um meio, né? Sim. A gente sabe que o som, ele precisa do quê para chegar até nossos ouvidos? O ar, né? Sim. Então ele tem o ar. Então, ela é uma onda mecânica, o som é. E as ondas sísmicas, que é o tremor da Terra, ele precisa do quê para tremer? A Terra, né? Sim. Então, a Terra é um meio material. Então, a letra A está correta. Porque os dois são ondas mecânicas. E aí vocês falaram que era a letra C. E está correta. Porque não é as ondas mecânicas que tem o campo de combinação, o elétrico e o magnético. É a eletromagnética. Porque o próprio nome já sugere, né? Eletromagnética. Então, são dois campos. O elétrico e o magnético. Beleza? Dúvida? Não. Pronto. Então, vamos para a próxima. Se estiver indo muito rápido, vocês falam, viu, gente? Viu? Terceira. O som mais grave que o ouvido humano é capaz de ouvir possui comprimento igual a 17 metros. Lembrando que a gente fala de som, frequência em hertz, tá? Mas o ouvido aqui está falando em metros. Normal. A gente vai fazer um cálculozinho basicamente e vai calcular e transformar em hertz. Mas eu não quero que vocês prestem atenção em cálculo nenhum. Eu quero que vocês entendam, tá? Então, o som mais grave que a gente consegue escutar vai até 17 metros. Sendo assim, determine a mínima frequência em hertz
capaz de ser percebida pelo ouvido humano. Então, qual a frequência mais baixa que o ouvido humano não consegue escutar? 10, 15, 17, 20 ou 34 Hz? 20. Essas meninas se enchem de orgulho. Pode passar. Dúvida aqui? Não. Então, abaixo de 20 é o quê? Como é chamado? Infrassom. E acima de 20 mil? Ultrassom. Ultrassom. Quero ver 10 nessa prova. Bora pra quarta. Em viagem de avião, é solicitado aos passageiros o desligamento de todos os aparelhos, cujo funcionamento envolve a emissão de uma recepção de ondas eletromagnéticas. Eu nunca andei de avião, mas a gente já ouviu falar isso. Vocês já ouviram falar sobre isso? Que tem que desligar o celular? Vocês já ouviram falar sobre isso? Não. Eu não consegui ouvir, a senhora falou muito rápido. Desculpa, então eu vou falar novamente. Em viagem de avião, é solicitado aos passageiros o desligamento de todos os aparelhos, celulares, notebooks. Vocês já ouviram falar sobre isso, que tem que desligar? Sim, sim. Agora, por que tem que desligar? Tá entendendo? Para não dar interferência, porque o avião também é mecânico, aí se o celular também, o celular ou aparelhos eletrônicos tiverem a interferência, pode dar turbulência. Não sei exatamente porquê, mas acho que é isso. No caminho certo, Kelly. Alguém mais tem alguma coisa a acrescentar na fala de Kelly? Não? Então eu vou continuar a leitura e depois a gente explica nas questões. Então, o procedimento, até no seu celular, ele tem um modo avião. Já perceberam que quando vocês colocam no modo avião para tudo do celular? Sim. Para tudo, né? Então, vamos lá. O procedimento é utilizado para eliminar as fontes de radiação, como que ele estava falando, que possam interferir na comunicação, Kelly, não apenas na turbulência, mas na comunicação via rádio dos pilotos. Porque eu acho que vocês já viram, né, em filme, em alguma coisa assim, que eles comunicam através de um rádio. Sim. Uma torre central. Então, emite uma frequência, a torre eletromagnética, para o avião. E eles conseguem se comunicar através do rádio. Essas propriedades das ondas emitidas, elas justificam o procedimento adotado, é o fato de que, letra A, terem fases opostas, letra B, serem ambíguas, audíveis, desculpa, terem intensidades inversas, terem a mesma amplitude ou terem frequências próximas. O que vocês acham? Pode chutar. Eu acho que terem frequências próximas. Aí, Camille. Concordam? Essa eu não sei. Pode passar, professora. Então, elas têm uma frequência próxima. Por quê? Porque quando você tem uma frequência igual a outra, ela acaba interferindo uma na outra. Quando você tem uma frequência, por exemplo, de rádio, vamos pegar uma coisa que seja mais próxima da nossa realidade. Uma rádio, e às vezes tem duas rádios na mesma frequência, e acabam aquele ruído, aquela interferência, né? Por quê? Porque elas têm a mesma frequência. Então, se eu tô com o meu celular ligado e a torre tentar falar com os pilotos, eles podem acabar até ouvindo o que eu tô falando no celular. Porque tem a mesma frequência entre eles. Tá? Então, pode ocorrer disso também. E aí acaba interferindo na frequência do piloto, eles não conseguem escutar direito e acabam, então, por interferir nessa, porque as frequências delas são muito próximas. Entenderam? Ficou claro? Ficou confuso? Então, se tem a mesma frequência, elas acabam meio que interferindo uma na outra. Se ela for para a mesma direção, viu, gente? Porque aqui a gente está falando do avião, então a frequência está na mesma direção. Por isso que eu tenho essa interferência. Família e Thaís. Tá, o que vocês não entenderam, tem mais alguma questão não, né? Acabou. O que vocês não entenderam de ondas e sons, para a gente tirar de dúvida agora? Vocês podem perguntar,
com dúvida na onda, na subida, na descida, no ciclo, no que é crista, no que é vale? Professora, eu fiquei com um pouco de dúvida na explicação da onda transversal, da propagação transversal e longitudinal. Pronto, vamos lá de novo. A gente tem dois tipos de onda. A transversal, ela vai ser inversamente proporcional da minha direção, tá? Então, eu vou ter uma direção, ela vai para outra, tá? É como... vou tentar explicar melhor, assim, porque aqui é uma onda mecânica, então eu não posso dar um exemplo de uma onda eletromagnética. Mas, tenta entender que é um sentido e ela quer ir para outro sentido, tá? Então, eu tenho duas amigas. As duas amigas querem, uma quer ir para uma direção e outra quer ir para outra direção. Tá entendendo? Então, ela não tá indo proporcionalmente. Enquanto uma quer ir para frente, a outra quer ir para cima. Essa é uma onda transversal. Enquanto uma quer ir para frente, que é a minha direção da propagação, a outra quer ir para cima, que é a direção da minha vibração, cima e baixo. Nunca vai mudar isso, nunca vai mudar. Tá? Então, vai ser a direção da propagação para frente e a direção da minha vibração para cima e para baixo. Ela vai ser uma onda transversal. Já, se for proporcional, se as duas amigas quiserem ir para o mesmo lugar, ela vai ser uma onda longitudinal, porque elas vão estar percorrendo o mesmo caminho juntas. Entendeu? Sim, Mais ou menos. sim. Vou tentar dar um exemplo. É o exemplo que eu dei no vídeo aula. É o exemplo da corda. Vamos lá. Se eu tô com uma corda aqui na minha mão, Kelly, e você tá com a outra ponta aí. Então, imagina. Aí eu faço esse movimento, ó. Tá vendo? De cima pra baixo. Você abriu a corda? Sim. Quando a gente faz assim, cobrinha, assim pra cima e pra baixo, né? Sim. A corda, ela faz esse movimento de onda. Não é verdade? É. A direção da propagação, ela tá indo pra você. Mas, como é que a corda tá indo? De cima para Baixo. Então, isso aí é uma onda transversal. Mas a gente tá brincando de cabo de guerra. Eu puxo e você puxa. Eu puxo e você puxa. A direção tá indo de você e pra mim. Sim. Não é verdade? Ela tá Sim. indo na mesma direção da minha vibração. Isso é uma onda longitudinal. Ficou mais claro? Certo. Ficou. Família e Thaís, tem alguma outra dúvida? Eu não. Então, a gente pode fechar por aqui ondas e sons. Se vocês tiverem qualquer dúvida, gente, vocês podem estar perguntando, que a gente vai estar tentando sanar as dúvidas. Se eu não souber, eu vou pesquisar e vou, entendeu? Tentar sanar elas. E aí, mais alguma dúvida? Não. Então, pronto, meus amores. A gente vai voltar para WhatsApp